benção, eu reivindico essa... Então nós temos autoridade para falar em você. Essa é a realidade. Sai da frente, sai! Olá, olá, querido ouvinte, diretamente do estúdio 1 da Igreja Presbiteriana Central de Franca. Vamos chegando! Cruz e Credo Podcast no ar. Olha, olha! Episódio número 2. Segura aí. É isso aí, caríssimo ouvinte, mais uma vez é um prazer passar os próximos minutos com você, assim tão pertinho, afinal de contas, não é qualquer um que você permita que lhe fale assim aos ouvidos, não é mesmo? E é por isso que é uma honra passar os próximos minutos juntinhos com você. E como sempre, estão aqui comigo os membros nada comedidos dessa bancada. E começando por ele, que é meu cunhado. E se eu não começar por ele, minha esposa briga comigo. Isso aí, Lid. O petulante e abominável homem das neves do interior de São Paulo, Lucas Lima. O Lucão! Fala, galera. Beleza? Olha lá, o Maná já estraga minha apresentação. E aí, galera? Tamo junto na área, chegando com o Cruz e Credo Podcast. E sem deixar que o nível suba ainda na mais rasteira condição humana, Menos. nosso querido Cabron Bigodudo, diretamente de um filme de É o bang México. bang mexicano de baixo orçamento. México. Luquito Hernandes Ramírez Sanches Martinelli com 3 L's e no final. Que exagero, cara. E aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês depois dos últimos acontecimentos, né? Quem acompanhou o episódio 1 sabe do que eu estou falando. Demorou, mas A questão chegou. é, a saúde está restabelecida, Lucas? Não, a questão a ser respondida é Tá a bebendo seguinte. água? Tá hidratado? Você está em plenas faculdades. Intestinais? Sem fralda, né, aqui. O negócio é o seguinte, o seguro foi vendido, isso é o que importa. Glórias! Ô, Lorde. Glórias! Palmas. É isso aí, que ótimo, Lucas. Torcemos muito pelo seu restabelecimento. Mas olha só, sem deixar a peteca cair, quero ir aqui para o nosso petit gâteau dessa bancada. Tech Boy. É com muito prazer que eu lhes apresento o nosso Tech Boy, nosso Mark Zuckerberg palmeirense, o cara mais legal do mundo, Manassés Machado. Fala, E Manassés. aí, mano? Tamo aí. Menino dos cabelos brancos. Depois dessa apresentação mais tão calorosa, né, cara? Pô, vamos que vamos. Muito bom estar aqui novamente. Vamos que vamos. E vocês notaram que agora nós estamos entre gente grande, né? Agora nós temos vinheta de abertura. Olha só, hein? Nosso amigo Renato Baca, Não, né? não é qualquer vinheta, tem uma assinatura de peso, né? É verdade. É um muito peso, né, cara? Vocês viram as últimas fotos dele, cara? A bochecha inchada. Rapaz, é uma lua! Não falem assim, Renato, você está gordo, mas está lindo, viu? Nós te agradecemos muito. Ele falou em gordo, cara. Nós te agradecemos muito pela sua vinheta, estamos muito felizes. Um abraço pra você e para a Elaine aí, Nossa, diretamente de Elaine. Natal. Um salve aí. E um salve pra você, e sem mais delongas, eu, Francisco Gomes, o seu host pelos próximos minutos, na companhia nada ilustre destes cavalheiros que eu declaro novamente aberta esta bagaça chamada Podcast. Segura aí. Antes de mais nada, querido ouvinte, nos permita ir a um rápido bloco de recadalhos do coração. Como você já deve ter percebido, este é o segundo episódio deste podcast. E se por um acaso você está nos conhecendo agora, não perca tempo. Já ouça o primeiro episódio na sequência.
Lembrando que nós estamos trabalhando para estar nas principais plataformas e agregadores, mas por hora você já pode nos ouvir no Spotify, no Anchor, no YouTube, no Facebook e é tudo gratuito. É isso aí, galera. Você que tá Grátis. ligadinho aí, ó, é tudo 0800. Você vai lá, agora no YouTube, já chegou lá, né, Chico? YouTube. Já está lá. Você vai lá e se inscreva, para quando chegar ao novo episódio, você vai receber lá a notificação. No Spotify também você recebe aquele e-mail santo, aquele e-mail que chega Cremoso. chegando. Cremoso. Aquele spam, Aquele spam. Ficou bloqueado direto, né, cara? aquele spam que lota a sua... Então não perca tempo, hein, galera. Vai lá e siga à Sem querer ser vontade. chato, mas não recebe nada, não. Eu sabia também, cara. Tá esperando você falar Estão isso aí. deixando a gente sonhar, Chico. Mas, falando em e-mail, se você quiser nos enviar um e-mail, é só mandar para cruzcredocast@hotmail.com. Isso aí. E se você já está seguindo a gente, seria muito legal se você compartilhasse esse programa com seus contatos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e assim você vai estar ajudando a gente a propagar essa mensagem, né? Isso seria impagável. É verdade. Aliás, nossa, impagável. Quanta Aliás, formalidade. se você né? quiser pausar agora este programinha e compartilhar no seu WhatsApp, nós ficaríamos imensamente agradecidos. Não Claro, lhe até porque retribuiríamos nós com iremos nada, ver a não isso, ser né? com este muito obrigado para você que está compartilhando. Não é? Não, mas pessoal, nós queremos por fim aqui pedir e contar com as suas orações, porque nós queremos que vocês nos ajudem com o que é mais importante. Nossa ideia é propagar a vontade do Altíssimo através das nossas vidas, e este programinha aqui, como diz o Francisco, o programinha Programinha. é né? o meio pelo qual nós queremos chegar até você e passar esses momentos aqui juntos. Então, orem por nós. Ore, jejuem, Jejum e faça lembre-se de vigília. nós nas madrugadas, vigílias. Fica a dica aí pra bancada, viu? É verdade, a Ana Paula Valadão já disse que Leão! crente gordo falta jejum, né? Rapaz, aqui nós tá no Ah, óleo. meu Deus, que veneno. Vamos lá. Gordura. É isso aí, pessoal. Nós contamos com seu follow nas redes, seu compartilhamento e principalmente com as suas orações. Mas vamos lá. Vamos ao assunto do dia. Qual o assunto de hoje, minha querida voz da consciência? Fala aí, Mar. Fala aí. Olá, meninos! Olá, ouvintes! Nós estamos de volta com mais um episódio do Cruz e Credo Podcast. E é muito bom ter você aqui juntinho com a gente mais uma vez. O tema para o nosso bate-papo de hoje é um tema bem atual e eu tenho certeza que muita gente vai curtir, viu? O nosso tema é a música. Acredito que todos nós apreciamos bons acordes, boas melodias e, claro, um bom conteúdo também. Mas será que tudo que nós temos ouvido no cenário da música cristã é realmente bíblico? Atualmente o acesso a esses conteúdos é muito fácil. O YouTube, o Spotify e todas as outras plataformas estão aí para nos provar isso. Acessar músicas e gravar novas nunca foi tão fácil. E é preciso confessar que já se ouviu muitas barbaridades por aí. Nos últimos anos, o cenário chamado gospel ganhou novos protagonistas, nos trazendo canções mais poéticas. Mas é claro que não podemos e nem devemos deixar os clássicos de lado. Mas e aí? Nós estamos desenvolvendo um bom trabalho? O nosso papel tem sido de fato relevante? E qual que é a importância do louvor no culto? São muitos questionamentos. E agora é com vocês, meninos. Olha aí, louvor bíblico e a importância para a igreja. Baita tema. Meu Deus. Baita tema. De certa Inefável. forma, todo mundo dessa bancada, por atuar diretamente com música nas suas respectivas igrejas, tem uma ligação cotidiana com esse assunto. Com certeza. Nem que seja Não. tocando a meia lua. Cadê a meia lua, gente? Pega lá. Porque a verdade Eu é comecei que na minha lua.
Não, acho que... Nossa, meu Deus. Olha só, que depoimento. Imprestável. Quer dizer, Porcaria. porque a verdade é que a Deus pertence a glória. Nós sabemos disso. Certo. Ele deve ser glorificado de diversas formas. Nós glorificamos a Ele de diversas formas. Contudo, dentre essas formas, o louvor, no sentido de expressão cantada, de música, reúne o povo em um só. Tem um destaque para o nosso culto coletivo. Então eu diria que falar sobre esse assunto é de vital importância porque, olha, eu posso dizer que eu já vi e, por que não, preciso confessar, já participei de cada bizarrice. Meu Deus. Olha, só de lembrar minha cutis fica ruborizada. Meu Deus. De lembrar cada micagem que eu já presenciei, viu? Vou falar. Ou já fez, né? Ou já fiz, já teve algumas. Protagonizou, né? Fica aí no ar. Eu lembro de uma vez, essa já é antiga, isso aqui todo mundo já é cachorro morto, mas eu me lembro na época que a hype do meio gospel era sabor de mel. Meu Honey Deus do flavor. céu. E eu lembro que desde o começo, mesmo eu sendo da micagem, eu não gostava dessa música, eu já não gostava. Eu me lembro uma vez que eu fui chamado para pregar numa igreja, e aí eu fui, e eles gostavam demais dessa música. Eu lembro que ela tocou no momento do louvor, eu fiquei lá embaixo, tranquilo, e aí me chamaram para pregar, né? Eu subi. Quando eu subi lá pro púlpito, o pastor falou assim, olha, a gente já vai passar a palavra aqui pro nosso irmão Francisco, tal, que vai trazer a palavra dessa noite. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria pedir, porque eu sinto uma unção muito poderosa. Vamos cantar de novo Sabor de Mel. É o mel. Ai, meu Deus do céu. É o mel, é o mel. E aí é o mel. nessa hora eu estava lá em cima. É mel, papai. E tinha um pastor também que estava visitando e ele querendo ali... Porque eu estava num ambiente absolutamente hostil. Eu estava com aquela cara de Renato, né? De Renato Silva. Quem conhece sabe. Quem conhece sabe. E eu fiquei com aquela cara e eu acho que o pastor quis, assim, me transferir a unção. E aí ele me abraçava e me chacoalhava cantando, sabe? Quem te veio passar na barra? E eu não querendo ser indelicado com ele, querendo ser educado ali. Mas olha, eu vou falar, foi um momento complicado da minha vida, viu? Ô, vou te falar. E não só essa, né? Depois que a gente vai vendo, tem muita música e aquela do lá. Nossa, nos últimos tempos essa aí foi a que Meu mais me Deus fez do mal. Céu, aquela. Que é isso? Como é que ela? Filho meu. Filho meu. Eu nem vou. Eu não tenho nada contra o né? Eu Mas tenho. Vou te falar uma coisa. Fica difícil, Eu velho. também não gosto Tem dele, umas não. músicas que eu vou te falar uma Não, o coisa. meio gospel brasileiro já produziu algumas, né? Já produziu Mas é algumas. complicado, cara. É sempre, a gente sempre se esbarra na mesma questão. O cara que é músico, efetivamente músico, a primeira coisa que o cara faz é tentar procurar na música qual que é a pegada do instrumento dele. Então o cara que é batera, ele quer lá e tá interessado em ver qual que é o groove que o cara tá fazendo, o baixista a mesma coisa, o guitarrista quer ver se o solo do cara foi bom ou não. Por isso que é bom o cara da meia-lua, porque ele nunca tá interessado em nada. Ele só chacoalha. Ele só chacoalha o negócio, cara. Tanto faz. Né? É isso mesmo. Mas aí o grande problema é o seguinte, quando você começa a entender a real finalidade do louvor em si, qual que deve ser, né, no conceito bíblico, aí, você vai cabistando o negócio e aí você não consegue E hoje, mais, sabe o né? que acontece? Assim, ó, em várias igrejas, e hoje, graças a Deus, eu tô numa igreja que tem essa preocupação. Que acontece? Você pega uma música lá, você acha ela bonita, às vezes uma harmonia muito top, mas a música, o que a música vai falar, não tem nada a ver com a palavra de Deus em si, entendeu? Então é muito importante, eu acho que antes de você colocar uma música, para você tocar uma música, você músico, você ministro de louvor, o que tem que fazer? É analisar a Bíblia, analisar a música e depois ver se ela bate com a Bíblia ali. Pra você não correr o risco de tocar uma música assim, ó. Eu não vou falar de quem é, Olha lá, tá? olha lá. Não vou falar. Ninguém aqui vai falar que é Eu sei, que a gente não quer falar isso. cara, essa irmã, ela é muito abençoada, Abençoada. cara. Ela é muito abençoada. Vocês já viram a música do se liga. Apocalipse? Rapaz, eu gosto Se de liga aqui, ó. E aproveitando o gancho do que o Francisco falou agora mesmo, né? A música do Apocalipse. Você percebeu Ela é triste. o conhecimento que essa música demonstra, cara? Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha lá.
Presta atenção. Lá vem, lá vem, lá vem. O magma da Terra superaquecido cria terremotos e acende vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio, velho, Caramba! feitas de plutônio, irão destruir a Que camada analogia dessa música que você fez. Parabéns. Mas é que Cara. essa música, quando eu ouvi, eu fiquei muito triste, porque ela vai dando a atenção de que, alguma hora isso aí vai ter que melhorar, cara. Ela vai ter que cantar um refrão, né? O refrão vai melhorar. Só que acaba a música e fica só ruim, só fica tenso e acaba... Todo mundo morreu, pronto. E, cara, as bombas nucleares de plutônio vão destruir a camada de ozônio. Por isso que eu digo, né? Que rima. É melhor pedir aqui que restitui, né? Nossa, essa aí é a campeã. Essa nós já tocou muito, essa hein, eu já Beto? toquei demais. Essa nós já... Lucão, Meu Deus principalmente do céu. na condução do maestro. Eu quero de volta o que é meu. Vai lá Não. pro fogo do inferno lá, pô. A única coisa que eu cometi era a condenação, bicho. Para com isso, cara. Rapaz do céu, é Não muita... tem a graça salvífica de Cristo. Mas Não, o que eu não. falo, às vezes a gente tocava e a gente achava até bonito porque nós não tinha conhecimento, né, do que cara, tá sendo falado. Às vezes você não tem gente aquela tava nem aí curiosidade, com não tava Tava nem aí. cara. A verdade é Hoje essa. eu acho que o importante é a gente ter o quê? Aquela... Conhecer a... Opa, peraí. O que chegou aí, Lucão? Peraí, vou ter que olhar aqui. Baixou alguma coisa aí? Eu acho que a gente tem que ler as escrituras e analisar muito bem. Porque é muito perigoso subir um negócio desse aí, tocar no altar uma coisa dessa, que às vezes você vai... Querendo ou não, a gente às vezes influencia a outra pessoa a crer naquilo que a gente tá cantando, né? Sem a pessoa conhecer. É complicado. Depois a gente coloca no show notes, né, do podcast aí os links pra esses absurdos, né? Nós colocamos, eu vou saber primeiro o que é um show notes e depois... o Maná Tech Boy. o Maná é o Tech Boy, então assim, é isso aí. Mas o Maná, ele muda a vida das pessoas, né, cara? Porque ele sim. apresentou o Trello pra nós. Ah, né? maravilhoso. O que é isso? Aliás, se você não conhece, conheça o Trello. Conheço o Trello. Conheço Nosso o primeiro Trello. patrocinador. Ele ainda não sabe, mas será nosso patrocinador. Mas a verdade é isso, cara. A gente tá mergulhado num esquema desse meio gospel, é complicado. Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de procurar coisa nova. Então quem me atualiza muito é o Lucão, que tem esse ouvido que ele achou no lixo, então ele ouve de tudo. Aí depois que ele filtra, ele filtro, passa, né? É. Eu não tenho paciência. Ainda bem, né? Então eu fico muito desligado. As minhas referências dessas bizarrices são meio antigas, mas, cara, são o suficiente pra ver que a coisa está degringolando rapidamente. Cara, eu já sou totalmente, assim, avesso a esse negócio de novidades, assim. Eu dificilmente sei quem é que tá no mainstream gospel, né? Se é que a gente pode Meu Deus. falar Eu isso. já me atualizei Eu mais. não hoje manjo, eu não manjo mesmo. Sempre que eu escuto alguma coisa, eu sempre escuto os de sempre, né? Os velhão. Eu tenho isso eu também. Cara, Mas é que a última vez que eu tive Não isso, tem eu erro. tive uma decepção muito grande, que foi justamente com o nosso amigo que foi o seguinte. Sempre que chega o cara, eu nunca tinha ouvido falar do cara e de repente o cara era um sucesso, uma estrela gospel. Cara, quem me alguém apresentou ele foi ascendente. o Renato, cara. Hoje Olha o Renato aí, tá aqui, hein, cara. Olha aí, Renato. Olha só, Você está agora que eu lembrei conosco, disso, hein, Renato? Olha só. E eu me lembro que eu fiquei um pé atrás, o cara chegou já fazendo sucesso e tal, eu fiquei na minha. Aí eu vi ele um dia fazendo uma administração tal, falando com os jovens, e eu achei muito legal a pegada dele aqui em Franca quando ele veio. Tudo bem, fiquei com aquilo ali, o som dele, a banda dele era muito banda boa. dele é Mas maravilhosa. também a banda Não, dele não, tinha não. os irmãos Aposão, o Cacau, Musicalmente, você quer o quê? musicalmente ele cantava muito. Aquela pegada legal que tava faltando alguma coisa assim no meio gospel em termos de verdade. música, tava faltando. Né? Sempre a mesma coisa, aquelas, enfim. Aí, cara, eu lembro que eu fui pra Sumaré num encontro, fatídico aquele encontro lá. Uma hora eu conto a história, teve briga, não, teve muita coisa, mas enfim. E ele tava lá e eu fiquei assustado, porque as pessoas estavam meio que entrando em êxtase. Eu lembro que a gente ia passar a manhã inteira Virou cantando popstar várias canções, vários cantores estavam lá. Quando ele entrou, a instância lá de Sumaré tremia, porque o pessoal tava entrando em êxtase. E aí eu achei muito estranho aquilo ali, achei muito esquisito. Passou da E aí eu saí da nave e vi que tinha uma lojinha dele. Aí eu descobri que ele tinha um boneco. Pô. O Taleco. Verdade. Ele tinha um boneco. Voodoo gospel. Cara, Voodoo não, gospel. vem cá. Aí, cara. Sério, cara. Se você faz um boneco seu
Se você personificou um boneco e quer que alguém compre a sua imagem, cara. Aí, meu amigo, Meu você amigo, bateu lá. acabou. Já É deu uma prazo. idolatria Aquilo eu falei assim, não, que o cara já foi, entrou. né? Aí, a partir dali, na minha humilde opinião, caro ouvinte, que é a que Humilde interessa, opinião. caso você não concorde, faça um podcast pra você. Ou envie seu feedback. A gente Ou te envie seu- convida pra próxima. Não, eu fui indelicado, o Lucão aqui consertou, é verdade. Manda seu feedback porque ele é muito importante pra nós. Então, mande o seu feedback, sim, vamos discutir isso nas redes. Mas olha só, então assim, o cara começou a degringolar ali quando ele se viu como uma estrela mesmo. E aí ele chegou a fazer aquelas bizarrices das últimas músicas dele e tudo mais, e acabou. Graças a Deus. Não, agora É que, assim, ó, já era. Eu acho que assim, ó, no final das contas, quando a gente para entender realmente isso, você vê que é tudo uma questão momentânea, né, meu? Passa muito rápido. E por que passa rápido? Porque é feito justamente sem observar o mais importante. É o que a gente Não tá tem tentando substância, falar. é só casca, né? Exatamente. Qual é a essência do negócio? Não né? tem essência, cara. Não tem aquela preocupação, né, meu? E é com isso. Qual é a essência do negócio? Essa questão da essência aqui é a pega. Por mais que a gente passe por essas histórias, eu passei por várias, a gente não ficou contando aqui, mas por mais engraçado que isso possa parecer, isso escancara uma situação muito séria e triste principalmente. A cultura religiosa evangélica, que uma vez já foi tão rica, com tantos compositores, com tanta substância em termos de louvor, de música bíblica, e que possui muita gente capacitada, cara. A gente tem músicos sensacionais no meio gospel. Então ela acaba se reduzindo a uma mediocridade de músicas que não tem nada a ver com esse padrão bíblico que é o que se espera da igreja. E essa é a questão. A gente falou aqui de essência. O tema que se coloca é: a música, ela precisa ter um teor bíblico. E me parece que as pessoas, elas abandonaram o teor bíblico para cantar sobre impressões pessoais, interpretações pessoais da vida, de qualquer coisa. E Eu acho que se exalta muito, né, hoje nas músicas, né? Tem uma música aí também, aquela, Você é o Espelho, que também não tem nada de... Todo mundo acha bonita, ela é motivacional, mas também não... Um trem de louco isso aí. Isso aí bate justamente na questão que é o seguinte. Para se alcançar um grande público, você precisa realmente gerar uma empatia, falar com aquele público. Então, o que acontece muito nas músicas gospel hoje em dia é que elas sacrificam um contexto bíblico, cru, teológico, litúrgico, que obedece a um rigor de observação, por um humanismo. O que a gente chama de antropocentrismo. Ele tira a figura de Deus, que precisa ser louvado em sua glória, e ele coloca o homem como centro da canção. Então, o público se identifica porque tá falando com ele. É igual uma canção de amor que você se derrete ali. Mexe Porque... no ego da pessoa. Exatamente. E esse Tá é o problema. muito bom ali. Ó, nossa, tá falando de mim ali, tá? Uma coisa que tá me tocando aqui, né? É que no final das contas, a questão não é o fato apenas de ser errado você fazer uma coisa nesse sentido. O problema é você fazer isso no lugar de você fazer algo para quem realmente você precisa fazer. E tocar isso aonde só tem que tocar algo para Deus, para a glória de Deus. É o que a gente sempre fala, o louvor deve ser teocêntrico ou cristocêntrico, em que Deus, Jesus Cristo é o centro daquilo, e a gente se pega numa cultura antropocêntrica, que o homem é o grande destinatário de tudo que a gente produz, né? E dentro de um culto, se você for analisar, você não oferece nada a Deus, porque o momento do louvor no culto é um momento de exaltação a Deus. Depois você só recebe. Você não vai escutar a palavra de Deus. É o momento de você estar adorando Ele, né? Então não se adorar. É isso que eu penso. Sim, é verdade. Porque as pessoas, elas pensam muito na questão da intenção. Não, mas se foi feito com... Se a intenção da pessoa era boa, tá valendo. E não é bem assim que A funciona. gente já teve O que inferno ver, tá né? cheio de boas intenções. Nossa, Nossa Deus. Hoje o título de poeta de frase de caminhão passou automaticamente para o Maná. Segura o bastão aí, maná.
Deus quer ser louvado, porque a glória pertence a Ele. O louvor pertence a Ele. É verdade. É como um pai que quer ser obedecido pelo filho. Sim. Não precisa ter uma explicação muito elaborada. Não. A obediência do filho pertence ao pai, ponto. Assim como o louvor pertence a Deus. Ele é cheio de glória e majestade. Todas as coisas da criação louvam Ele. As estrelas, as montanhas, os animais. Tudo louva ao Senhor. Sim. E nós, seres conscientes, precisamos oferecer também esse louvor. Só que esse louvor, ele não pode ser feito da forma errada. Tem uma passagem interessante na Bíblia, está lá em Levítico 10, que fala que os filhos de Arão, eles foram acender o incensário para iniciar o culto. Só que eles fizeram aquilo de maneira equivocada em diversos pontos. A intenção deles era boa, vamos começar o culto aqui. Só que quando eles fazem aquilo com uma intenção de cultuar, de certa forma, o fogo consome eles, porque Deus não receberia aquilo. Isso é uma metáfora, isso aconteceu, mas é uma metáfora muito importante para a gente observar o seguinte: qualquer coisa com boa intenção não pode ser louvor. Ou o louvor ele é direcionado pela palavra, ou ele não é. Deus não aceita qualquer coisa. Fogo estranho, né? Fogo estranho, é daí que vem o Isso, fogo estranho. Ele foi queimado porque o fogo era estranho, então o fogo consumiu Mas eles. você junta o fogo estranho com a intenção boa e você pode esbarrar também lá em Abel e Caim, né? Abel e Caim, exatamente. Abel e Caim, porque os dois foram lá, ofereceram, mas só um foi aceito. Justamente porque o Senhor ele não recebe qualquer coisa. Exatamente, É Lu. Isso é demais. assim, né, Olha cara? só, o Senhor recebe dois louvores, dois atos de adoração, um de Caim e um de Abel. E simplesmente o Senhor fala, olha, eu recebi esse, não recebi esse. Sem muitas explicações, porque o Senhor tem um método para ser adorado. Justo. E onde está esse método? Está na palavra. Porque é na palavra que nós conseguimos conhecer a verdade a respeito do Senhor, a sua grandeza, o seu poder, a sua pessoa, a sua personalidade, os seus feitos. E através disso podemos nos apaixonar, nos atrair pela presença do Senhor e ali realmente exaltar essa grandeza. Sem conhecê-lo, é impossível louvá-lo. E você só conhece através da Bíblia. Sim. Quando você se pauta pela sua própria impressão das coisas, ou quando você se pauta observando as necessidades do homem para compor algo que deveria ser para Deus, você cai num abismo. Você cai num erro muito simples, cara. Você cai no engano. E aí a gente, vamos lá de novo lá, né? A gente vai encontrar lá na palavra que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Exatamente. Então, se nós fizermos músculo. as coisas integralmente... se nós fizermos as coisas integralmente pensando nisso, nós vamos acabar caindo nessa enganação toda, né, cara? Tem muitas coisas que a gente pode falar para realmente deixar claro a importância dessa nossa... Olha só, para você ver como é que o coração do homem é enganoso. Uma vez, eu achei que eu ia ter um ataque cardíaco, mas eu descobri que na verdade era só um termogênico que eu tinha tomado muito forte. Eu me lembro disso, cara. Que Deu uma coisa batedeira horrível, ali. Deu uma cara. batedeira e um liquidificador junto. Alarme falso. Cara, que horrível. Alarme falso, né, cara? O Felipe nem existia ainda Não, nessa nem época, existia, cara. tava na Nossa, faculdade. meu Deus do céu. Então, a verdade é que a gente não é tradicional no sentido de gostar só de coisa velha. Não é isso que se trata. Mas Paulo, ele vai orientar o seguinte, olha, se alguma coisa é nova e ela está desapegada dessa verdade do evangelho, rejeite. Isso é anátema, isso é lixo, isso é proibido, isso é venenoso. Sim. Se afaste disso. Aquilo que provém da palavra é bom. Aquilo que não provém não serve. Não, a gente Exclua vive da sua vida. A gente vive uma necessidade muito grande de inovar o evangelho. Vocês já notaram isso aí? As pessoas precisam de inovações, precisa ter uma unção nova todo dia. Deixar mais soft, né? Deixar tudo mais soft, Mais clean, né, cara? É Exatamente. aquela coisinha, né? O cara quer... Até antes de vir pra gravação, que eu tava vendo aqueles pregadores agora, modinha, que você senta num banco, tem aquelas luzes meia... É tudo inovação. Pra quê? Pra atrair. Aquele painel de LED, né, eu nem bicho? sou contra inovações. Eu não sou contra também, não. O problema da estética, pra mim, não é o problema. A estética não é o O problema. problema maior é o contexto, né, cara? Exatamente. Porque, Lógico, com certeza. esse tipo de coisa virou meio que um coaching, entendeu? Nós vamos falar sobre isso. É assunto pro próximo. Nós vamos falar sobre isso. Virou um coaching, cara. Assim, nada contra coaching, tá? Sem Que problema. fique bem nada claro aqui, mas é porque tá
perdendo a essência, A né? As essência. pessoas estão deixando de procurar a instrução na palavra de Deus e está se voltando para esse tipo de coisa, né? O cara, ele quer uma coisa mais aprender- humanizada. Hoje, então, na verdade, a pessoa quer saciar o ego. Você não quer vir na igreja para ser exortado. Você quer vir na igreja para saciar seu ego. Assim como na pregação e também no louvor. Eu quero um negócio que me incha, que eu fico cheio. Não, parece que eu quero aquela pra coisa. mim. Eu não quero saber o quão Deus é santo, o quanto ele é maravilhoso, Isso. o quanto ele é amoroso. Eu quero saber que ele sobre tem pra mim, Exatamente. sobre o que eu preciso, o quão bom eu sou, o quanto ele faz as coisas pra mim, o que eu vou ganhar com isso. É o antropocentrismo. Voltando naquela música Sabor de Mel. Nada contra a cantora. Mas se você pegar essa eu tenho. biblicamente, também. você na Tem primeira, nada contra ela, na só primeira a vez que produção você dela. ouvir, você já fala assim, cara, isso aí não é bíblico, cara. É o tipo de coisa que, assim... o Lucão não tem, cara. O Lucão não dá, cara. É isso aí. É porque assim, as pessoas têm uma necessidade muito grande de ser confortadas no seu ego e não confrontadas. É. E o evangelho é um grande... O evangelho também é um elemento de conforto, porque ele diz pra você, olha, o Senhor morreu por você e agora você tem acesso à salvação. Mas ele é um grande confronto pro seu ego para dizer o seguinte, você é um pecador e você precisa se ajustar aos passos, à figura do Senhor. E as pessoas não querem ouvir isso. Não. Elas não querem isso. Então, quando o Maná fala sobre coaching, é justamente isso. A pessoa ela quer ouvir a respeito dela, da potencialidade dela, das coisas que ela pode fazer, daquilo que ela pode receber. E isso não é o padrão. E olha só, nem é dizer que o louvor ele não pode falar sobre as coisas que Deus faz para o homem, para a sua igreja, para o seu povo. Se você for pegar, por exemplo, Salmos 23, por exemplo, que é o Salmo de Davi, ele vai contar sobre os feitos que Deus fez para a vida dele, ou como ele confia que Deus fará. Ele vai dizer, olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia, Ele me faz sentado numa mesa, Ele transborda o meu cálice, etc, etc. Ele está falando a respeito dele, das coisas que Deus faz. Só que o personagem central aqui não é Davi e as suas ansiedades. O personagem central aqui é Deus, o pastor que guia, que cuida. Que põe você numa mesa e te trata. Então, mesmo quando você fala sobre os feitos de Deus, e não somente exaltar a sua glória, a sua majestade, quando você fala sobre os feitos, isso também glorifica a Deus quando a figura central daquilo é Ele próprio, e não você, o receptor. Que nem todas as canções que tem o homem como centro, elas são, sim, excessivas ou contrárias também, né? Por exemplo, se elas trazem verdade, se elas valorizam a característica correta do homem e não tenta colocar ele no mesmo patamar ou acima de Deus, né? Significa que tá tudo bem, cara. Tudo tranquilo. Normal. Se você tá contando uma verdade, né? Assim, assado, cara, beleza. Fato venético. Normal. Segue o baile. A grande questão é que às vezes as pessoas... E eu não sou contra isso também, viu, Maná? Eu não sou contra. Porque se a gente fosse contra, por exemplo, o testemunho seria uma coisa fora do culto. Porque eu estaria falando de mim, do que aconteceu com a Não minha faria vida. sentido, né? A grande questão é que as pessoas substituíram a ordem das coisas e transformaram o louvor também numa coisa para elas. Sim. Louvor só é louvor se o alvo for o Senhor. Se o alvo não for o Senhor, não é louvor, é idolatria. Ou música somente. Pode ser uma música, exatamente. somente. Pode ser uma arte. Não é louvor. Aham, não é não é louvor. louvor. Ou ele é bíblico ou ele não é louvor. Ou ele é para Cristo ou ele não é louvor. Pode ser qualquer outra coisa. Não é louvor. Se a pessoa quiser fazer uma música pra ele faz Pode. um evento, canta lá no evento e beleza. Pode Tudo até pra ser, ele. não, e pode até ser que uma música assim tenha algum momento e alguma serventia. Pode ser que você vá utilizar uma música certeza. em algum momento para transmitir Sim. alguma mensagem, uma coisa evangelística, Sim. uma coisa, né, uma pessoa que está precisando de uma mensagem. Só que o problema é que o momento do louvor pertence ao Senhor e a gente não pode substituir isso. A igreja precisa ter isso de maneira arraigada. O louvor ele precisa ser congregacional. Ele precisa trazer o povo de Deus a reconhecer, a louvar a glória, a grandeza, a sua santidade, a beleza da sua obra, da sua redenção e tudo Até mais. porque, nesse sentido, né, que você está falando, Chico, a gente vai estar efetivamente cumprindo uma coisa que a gente aprende, né, que é pautado na palavra de Deus, mas a gente aprende lá no Breve Catecismo de Westminster, né?
que a pergunta... Qual que é a pergunta número 1? Fala aí pra gente. Qual Fran. é a finalidade do homem? E a resposta é muito, muito bacana. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Exato. Então, aqui você consegue materializar isso tudo que você tá falando aí, né, cara? E é interessante isso aí do Catecismo de Westminster, porque assim, o fim principal do homem é tanto glorificar a Deus, quanto usufruir, experimentar, viver desse Deus que ele glorifica. Ou seja, os feitos de Deus para nossa vida também são importantes. Eles testificam toda a grandeza de Deus. Mas nós não podemos deixar que as coisas sejam substituídas no culto. Não. Né? Assim como a palavra é uma emissão de Deus para a nossa vida, o nosso louvor deve ser uma coisa pura para exaltar a sua grandeza. Justo. Que todos nós tenhamos essa... Esqueci o que eu ia falar. Pode falar. Não, que todos tenhamos essa responsabilidade, principalmente os ministros de louvor, porque aqui entra uma questão. Nós temos às vezes uma coisa, como músicos, de querer achar uma música legal. Aí você ouve aquela música, tem aquela pegada, você fala, nossa, eu quero tocar isso aqui, cara. E às vezes aquela música, primeiro, às vezes ela não é uma música bíblica. Às vezes ela não é uma música cristocêntrica. E terceiro, às vezes ela não é uma música congregacional. Às vezes ela é uma música que não cabe no culto, porque simplesmente a igreja não vai conseguir cantar com você. Claro, Mas com assim, certeza. e essa questão do congregacional, tem que ser sempre ou não? O que vocês acham? Eu até acho que não. Acho que tem que ser balanceado. Eu acho que no culto você tem momentos em que você pode sim estabelecer a música como uma forma de oração, que você vai dizer para a igreja, olha, ouça essa canção, cante ela no seu coração juntamente com a gente. Mas eu acho que quando a gente está falando de momento de louvor, Acho que tem que aí ser a gente tem que ter essa congregacional. Você tem preocupação. que escutar a igreja cantar junto. Porque não é a banda que vai louvar a Deus. A banda ela só dá o tom. A banda ela Faz um só acompanhamento, direciona o que a igreja toda deve fazer. Então Com é certeza. uma responsabilidade dos músicos, da banda, desses que se colocam ali na frente, realmente serem maestros. Para que toda a igreja possa exaltar a Deus, sendo bem conduzidos. É isso que a gente espera pro nosso culto. É isso que a gente ora, para que Deus levante mais compositores. Tem muitos bons compositores aparecendo por aí. Fora do mainstream gospel, essa é a verdade. E Às vezes não aparece tanto, ouçam os antigos, gente, pelo amor de Deus. Com certeza. Né, cara? Nossa. Demar de Campos. Vencedores por Cristo, Vencedores João por Alexandre, Cristo. Grupo Nossa, Elo, João Alexandre. Grupo Logos, cara, Deixa assim, uma ressalva, faça Thales Roberto. Faça uma roupagem nova na música e toca, porque às vezes tem Ouça umas roupa músicas nova. antigas, roupa O Lucas falou uma roupagem muito nova. bom, muito bom. Lembrando que esse programa é um programa cristão. Cristão, isso mesmo. Não, o que eu Palavras falo porque às vezes tem uma música hoje, a geração de hoje, de jovens, de galera, a galera que tá aí chegando na igreja, que curte uma música mais o ritmo na atualidade aí. Isso aqui é um ritmo diferente, é uns ritmos mais pegados. E hoje, se você for ouvir Vencedores em Cristo e pôr na mão de um jovem desse que tá chegando, eles cara não vai vão achar conseguir. chato, é. vai Quem anda achar fazendo chato. muito isso é o Paulo César Baruch. Isso, Ele tá isso mesmo. pegando, assim, músicas que a gente cantava, sei lá, há 30 Ixi, anos muito atrás antiga. e tá trazendo e tá fazendo uma coisa muito legal, Roupagem cara. nova mesmo, muito, trazendo Aliás, pra gosto atualidade. muito de Paulo César Baruch. Isso, Baruch. Quer um pessoal mais novo? Um por exemplo, abraço, a gente falou Baruch. de uns caras antigos, mas você tem Você Vineyard, tem que Eli faz um Soares. bom trabalho. Vineyard faz um bom trabalho. Eli Soares. O Eli Soares faz um bom trabalho. O Eli também. Soares gravou um CD, inclusive, também Exatamente, de totalmente. música. Memórias, né? Raquel Novaes. Raquel Novaes. Raquel Novaes. É verdade. Top, Gosto muito. top. Muito bom. Paulo César Baruch. A gente tem algumas Ademar de coisas. Campos. Ademar de Campos, sim, sem dúvida. Esse cara, ele João tá no meio. Alexandre. que- É, o Não, Lucão tá mas, repetindo ó, de novo o calma que o aí. Maná falou. Caramba, É o que eu tô velho. lembrando de novo. Para, Lucão. Procura seus negócios, Lucão. Ó, pesquisa aí, Lucão. Pesquisa Sai da- você, velho. Sai da minha aba, cara. Dá licença, deixa eu ir aqui no Google. Tem uma galera, o Sync 3. Ou Sync Nossa, 3, canta não sei. muito. São, digamos assim, alguns dos cantores que faziam parte do saudoso Raiz Coral. Paloma tem- Posse, o Paulo Zucchini, A Érica do a Kemuel, Érica né? também do Camuel. Cara, sensacional o que eles fazem também. Muito o bom. próprio... O Paulo Nazaré tem umas músicas bem Sim, legais, sim. bem bacanas. Então, O assim, Leozito, né, meu? a gente Leonardo tem... Leonardo Gonçalves, Gonçalves, né? alguma coisa também. É o seguinte, tem coisa, pessoal. Antes de ouvir qualquer coisa, procure. Sabe, nem tudo que você ouve no meio gospel
é gospel. Gospel significa evangelho. Justo. Nem tudo do meio gospel está no evangelho. Nem tudo que é gospel é gospel. Exatamente. Gospe. Sabe? Procure algo que realmente exalta o Senhor, que louva o seu nome, e é isso que a gente espera para a igreja brasileira. Que Deus levante mais compositores, mais músicos, e que o nome dele possa ser exaltado verdadeiramente como ele merece que seja. Amém. Isso aí. Caros, acabamos de ser agraciados com mais um Cruz e Credo Podcast, hoje com um tema pra lá de interessante. Eu tenho certeza que muitos daqueles que nos acompanham têm a música como um dos principais combustíveis para o dia. Ela está presente em casa, no trabalho, no caminho para o trabalho, na academia e por aí vai. Ela também tem o poder especial de marcar momentos, não é mesmo? Quem aqui não tem aquela música que te faz lembrar de algo importante que te aconteceu na vida? Eu acho que todo mundo, né? Só que hoje o nosso bate-papo foi um pouco mais específico. Fomos convidados a refletir sobre o cenário da música cristã atual e qual que tem sido a relevância dela para o nosso contexto, qual que tem sido o papel dela na igreja. E aí nós nos deparamos com um cenário um tanto perigoso. Durante um tempo, talvez na ansiedade e na tentativa de querer atrair mais pessoas para dentro da igreja, a música cristã sofreu várias alterações e adaptações. E acho que podemos dizer que ela foi adaptada para algo um pouco mais comercial, que pudesse de fato atrair mais pessoas. E a música cristã, que antes era centrada na palavra, que tinha o objetivo de louvar e engrandecer a Deus, foi substituída por canções que falavam sobre as recompensas que o homem poderia ter e músicas que engrandeciam o próprio homem e as suas ações. E foi aí que nós percebemos que as orientações dos Salmos foram completamente deixadas de lado. Lá em Salmos, no capítulo 34, versículo 1, ele diz: "Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios." Porém, o que nós temos recebido nos últimos dias são canções repletas de lábios que falam somente de si mesmos, somente das ações próprias e que ficam engrandecendo o homem o tempo todo, e nós não vemos nada de louvor a Deus. E isso é muito perigoso, porque várias dessas canções são levadas erroneamente para dentro da igreja para que seja compartilhada com os irmãos em momentos congregacionais. Então, o nosso recado, acho que o fechamento da nossa conversa é que nós possamos, de fato, analisar quais são as canções que nós temos cantado junto com os nossos irmãos. Quais são as canções que fazem parte do nosso dia a dia? Nós estamos, de fato, louvando a Deus e engrandecendo a Ele, ou nós estamos satisfazendo o nosso próprio ego? Que nós não possamos esquecer jamais das orientações de Salmos. Lá no capítulo 35, no versículo 28, diz: "E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias." Que todos os dias, que todos os momentos, nós possamos celebrar a Deus e quem Ele é. E eu não poderia finalizar minha participação nesse podcast sem fazer como os meus amigos de bancada fizeram. Eles, ao longo do programa, comentaram sobre boas indicações e indicações nem tão boas assim. E eu gostaria de deixar aqui algumas das minhas principais playlists. Aqueles que já me conhecem sabem o quanto eu gosto de Lorena Chaves. Ela é a minha indicação do dia. Ela tem canções poéticas, canções que nos fazem refletir e canções que nos fazem perceber Deus nos detalhes da vida. E junto com ela, eu não poderia deixar de falar de Projeto Sola e Purples. Essas duas bandas têm feito muita diferença na minha vida com canções que são as escrituras cantadas. Do Projeto Sola eu destaco a música Isaías 53, que para mim é uma das mais lindas
tem várias, Confissões e outras mais. Escutem Projeto Sola. E do Purples, Oração e Teu Melhor são uma das músicas que mais me marcaram nos últimos tempos. E se você tiver alguma indicação para compartilhar com a gente, não guarde para você. Vai até o nosso Instagram, @cruzecredopodcast, e manda uma mensagem pra gente que nós com certeza iremos escutar e iremos te responder. Muito obrigada pela companhia até aqui, um abraço e até a próxima. Ei, maná. É isso Se aí. fosse gravado, vídeo. Que Ainda bem cena que não tem- deplorável, Ainda cara. bem que não tem vídeo Os dessa olhos estão Ouvintes, consumidos. ouvintes, agradeçam que isso é só em áudio. Mas vamos lá. É isso aí, a grande Má Lucas, nossa voz da consciência, sempre com as suas conclusões pontuais, edificando a nossa vida. E olha, pessoal, fica o convite, procure conhecer a Cristo, o verdadeiro, aquele revelado pelas Escrituras, e conhecer a liberdade e o prazer que é render a Ele, entregar a Ele o que a Ele pertence, que é o nosso louvor. E é isso aí, bichão. Tá virando Olha só, clichê já. me parafraseando. Cara, o Francisco tá pegando esse "é isso aí, bichão". Emílio Surita. E ele Eu copio o Emílio Surita. Que ele mané, falou Surito, o a quê? pega. Ele já A falou pega, assim, já quando falou. é. No primeiro de novo ele episódio fala. teve e agora Agora ele de também. novo. Vamos ver. Vocês sabem que eu que edito isso aqui, eu vou pagar tudo essa conversa. Mas e aí, rapaziada, Monopolizando. bacana? Cara, muito Curtiram? Muito bom, Bom, cara. acho que isso foi aí, velho. muito esclarecedor, né? Eu acho que futuramente a gente pode continuar esse assunto, porque Eu ele acho que é longo, é extenso. Ele é bem extenso, acho que a gente não conseguiu colocar aqui muita coisa que a gente... Fale por você. poderia falar. Se você não conseguiu, Não, e outra coisa, fica a dica, se você também às vezes não concorda com, A vez, o com famoso alguma a vez, coisa, cara. crie seu podcast. por favor, Esse é o podcast. e manda seu feedback, coloca aí pra gente, é muito importante pra gente o seu feedback aí, pra gente tá também agaranhando mais Não, é verdade. A gente tá assuntos, falando aqui, né? tá brincando e tudo mais, mas a gente leva muito a sério a opinião de vocês. Então, assim, se você não concorda com o que a gente falou, coloque lá nas redes sociais pra gente mostrar que você tá errado. Tô brincando, pessoal. problema é todo só seu, brincadeirinha, só É. brincadeirinha. E falando em redes sociais, né? Não esquece aí de seguir a gente, todas as redes do Cruz e Credo Podcast. Instagram, Twitter, Instagram, Twitter, Facebook. e whatever. Fala mais uma vez, cara. YouTube. Sotaque, E- cara. Instagram. E Instagram. também não esquece de compartilhar, cara. É muito importante esse compartilhamento, né? E também não esquece aí de orar por nós. Claro. E se você compartilhar no seu Instagram ou no Facebook, não esqueça de marcar a gente, para que a gente possa acompanhar aí o seu claro, compartilhamento, claro. possa dar um joinha e conhecer você. Nós estamos sempre, como dissemos, esperando pelo seu follow, pelo seu compartilhamento e pelas orações. E é isso aí que nós esperamos, que tenhamos abençoado a sua vida e que o Senhor possa falar ainda mais ao seu coração. chegou a hora. Como assim, cara? Já está na hora? Produção, That's all, Produção. folks. já chegou? Já chegou o disco voador. Foi uma piada pensada, cara? Pô, tá de brincadeira. Se você, caro ouvinte, ouviu o episódio 1, já sabe que esse trompete significa que é chegado. É chegado o fim deste programa. Cara, tá muito triste isso. Demais, O cara. que é triste porque marca um momento em que nós nos despedimos de você, caro ouvinte. Mas não tem problema, porque isso é apenas um até logo. Acabamos agora para voltar daqui a 15 dias com mais um episódio do Cruz e Credo Podcast, mais uma vez contando com a graça do Senhor e, é claro, com a sua insubstituível audiência, caro, lindo, crocante por fora e cremoso por dentro, ouvinte. Por favor, Acabamos de enviem perder sugestões. 100 subscribers. Que é no tudo que podcast. nós temos. É. A gente tinha 100. Acabou, não tem mais. Só vai ficar a gente, né? É isso aí, pessoal. Contamos com você para a próxima. Até 15 dias a partir de agora. E é isso aí. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Valeu. Tchau, galera. Falou, Valeu. galera. Um abraço. Beijo